Estava aqui procurando uma nova animação para maratonar e acabei vendo na minha lista da Netflix She-Ra e as Princesas do Poder. Na minha cabeça, essa série era muito maior do que eu pensava, né? Tava ali do ladinho de Steven Universo e Avatar, mas aparentemente, na cabeça do povo, isso não é verdade, só da minha mesmo. Então eu decidi reassistir pra saber o motivo disso, né? Do porquê que eu tava tão iludido sobre essa série. E eu descobri o motivo, meninas, preciso dividir aqui com vocês. Resumidamente, a escritora esqueceu que uma história é principalmente sobre os personagens e não sobre o que eles têm que fazer para resolver o problema da vez. Então vamos recapitular. A série começa nos mostrando a vida de Adora e Felina. Adora, a protagonista, que trabalha para a Horda, que é uma nação que quer ali dominar todas as outras por um motivo, ponto. São grandes amigas, só que elas são controladas, manipuladas, ordenadas pela Sombria, que vive passando a mão na cabeça da Adora, porque a Sombria adotou a Adora, e daí elas são super tipo mãe e filha, enquanto a Sombria detesta a Felina, desconta toda a raiva do mundo que a Sombria tem na Felina, para ela ter uma pressão maior para se tornar melhor, né? Coisa que só atrapalha a cabeça da Felina e ela fica pior, dá a meia volta, né? Isso acaba impedindo a relação delas de ser algo maior, a Sombria impede que isso aconteça. Acaba que a Adora descobre por meio de uma espada que ela é na verdade She-Ra, uma guerreira muito poderosa, e descobre também que a Horda não está salvando a vida de ninguém como ela pensava, mas sim destruindo nações para dominar o mundo. E já que ela tem essa ênfase em ser uma heroína desde que nasceu, de lutar por algo, como um herói faz, ela quer lutar pelo lado certo, já que mentiram para ela que o lado da Horda é o lado certo, ela descobriu a verdade, então ela vai lutar pela verdade. Mas a Felina, ela não lutava pela verdade. A Felina lutava para adquirir validação, coisa que ela sempre se perguntou se ela era merecedora ou não. Ela tentava adquirir validação da Sombria ou do Vordak. E ela não estava ali para salvar ninguém, não. Ela estava ali por um motivo um pouco mais egoísta e humano do que a Adora, por exemplo. Então, quando ela vê a Adora indo embora, mesmo depois da Adora explicar que tudo aquilo é uma mentira, não é que a Felina não acredita na Adora, mas sim que mesmo que ela acredite, então a Felina vai ficar sem chão, né? Tipo, sem motivos pra viver. A Felina não vai aceitar isso. Por isso que ela abandona a amiga do peito dela, né? Entre aspas. Nesse meio tempo, descobrimos outros personagens, como por exemplo o Cintilante, que é a princesa de um dos reinos ali da magia, onde tem a rainha, que é muito covarde em questão de ir contra a guerra, porque o marido dela acabou falecendo nesse conflito. E ela tem muito medo de se expor à guerra novamente. Coisa que a Cintilante discorda plenamente. E que é devido a isso que eles têm que contra-atacar e tentar derrotar Vordag juntando as princesas. E com a chegada da She-Ra, essa ideia acaba ganhando mais força na cabeça da rainha. Então eles acabam indo ali, né, encontrando outras princesas, e é assim que a série se desenvolve. A primeira temporada consiste em nos apresentar todas as princesas do poder, o que cada uma delas faz, como elas funcionam, como elas são e etc. A Cintilante ela é desenvolvida de fato apenas quando a rainha se sacrifica para poder salvar ela, coisa que a rainha nunca faria, mas ela percebe que ela aprendeu com a Cintilante a ser mais corajosa e a lutar pelo que é certo, pelo que ela deve fazer como rainha, e não ficar com medo de perder mais alguém novamente. Então a Cintilante é obrigada a se tornar rainha, e mesmo agora que ela não pode tomar decisões só para tentar salvar o reino, porque ela estava, né, num lugar muito privilegiado como princesa, né, muito protegida pela rainha, etc. Agora ela não tem mais ninguém, então ela acaba tendo que ouvir a Sombria, que nesse meio da história acaba voltando pro lado dos mocinhos à força, né? Coisa que a Cintilante obviamente não deveria fazer, porque é visível que a Sombria utiliza de qualquer meio para poder adquirir o que ela quer, que é proteger seus entes queridos. Os motivos dela podem ser bons, benéficos, né? Ah, ela quer proteger alguém, mas os meios que ela usa são muito agressivos. Ela não liga para a vida dos próximos ou para dela mesma, né? Utilizando-se de algumas magias um pouco trevosas ali, sabe? E mesmo assim a Cintilante prefere confiar nela porque é o que tem, ela não tem a outra opção. É assim que ela é desenvolvida, eu sinto que esse é o final do arco dela. O pai dela do nada volta, mas pra mim isso não é muito útil na história. O fato de que ele morreu era o que fazia também ela ser um pouco bem desenvolvida. Eu sinto que o fato do pai dela voltar foi só pra ela, sei lá, né, não se sentir tão solitária assim, tão perdida no mundo após o Vordak, mestre da Horda, ser derrotado. Também tem a Entrapta e a relação que ela obtém com o Vordak, já que ela é abandonada pelas princesas e deixada na Horda. A Felina descobre ela e descobre a cabeça dela, né, que ela é muito esperta com robôs e etc, com tecnologia, o que pode ser de grande utilidade para ela conseguir contra-atacar as princesas. E funciona, a ponto do Vordak conseguir olhar para a Entrapta e descobrir utilidade nela. E ela acaba tendo essa relação a
mais com o Vordak, coisa que ela nunca teve com ninguém, porque a Entrapta é uma garota que se importa muito mais com máquinas, né, com mecanismos, onde eles aparentam para ela ser mais confiáveis e mais entendíveis do que pessoas, seres humanos. Então ela tem esse bloqueio social com as pessoas, ela sempre preferiu ficar sozinha, por exemplo, e nunca entendeu como relações humanas de fato funcionam. Com o Vordak foi diferente, porque eles estavam ali lutando pelo mesmo princípio, que é conhecimento, descobrir como tal tecnologia funciona ou o que aconteceria caso ela funcionasse. Mas já que o Vordak tem toda essa pose de vilão, coisa que não funciona com a Entrapta, porque ela tá ali pelo conhecimento e não por alguém, eles se dão bem, mas depois de que o Vordak consegue o que ele queria, ele é controlado pelo Mestre da Horda. Então a relação entre eles é meio que interrompida. Eles conseguem se reencontrar no final, mas não nos é dito se eles continuam amigos ou não, ou que fim deu a relação deles, dando aquele gosto meio amargo na boca, mesmo depois da gente ter acompanhado a relação deles por vários episódios. E também nunca nos é explicado como funciona a mente da Entrapta, ou por que ela é desse jeito. Não nos apresentam um trauma, algo mental, né, alguma disforia mental que ela teve, não. Algumas pessoas interpretam que ela seja do espectro autista, mas nada na série nos deu essa pista, que nos faz pensar que ela só age dessa forma porque sim, e se torna um pouco vazia, meio boba e meio irritante em tela. Se nos tivessem dado um motivo desde o princípio, ela seria um pouco mais empática e respeitável. A Scorpia também é uma das princesas, só que ela foi dominada pela Horda desde o começo, antes de seu nascimento, se eu não me engano. Então, ela se descobre como princesa. Mas antes disso, ela já era super gentil, amigável, uma fofa, uma querida. Principalmente com a Felina, coisa que ela não deveria ter feito, porque a Felina só luta pra adquirir validação de seres com um posto superior, e não validação de qualquer um. Caso fosse assim, ela estaria com a Adora até agora. A Scorpia descobre o que é um amor não correspondido. Ela pensou na cabeça dela que ela tinha laços muito fortes com a Felina, coisa que é mentira. E a Felina expressa isso de diversas formas. E a Scorpia não é nem que ela não aceita, é que ela não percebe mesmo. Ela só é muito boba. Talvez precisasse desse pontapé da Felina pra ela perceber que o mundo não é um mar de rosas. Mas é muito triste ver um personagem tão gentil merecer isso, sabe? A Felina só trata a Scorpia dessa forma porque ela acaba se perdendo na ambição dela. Primeiro, ela quer a validação da Sombria, mas quando ela descobre que a Sombria tá ali só pela Adora, ela acaba ajudando a Adora só pra ferrar com a Sombria. Já que ela percebe que aquilo nunca vai acontecer, então ela vai pro próximo passo, que é receber validação então do Vordak. E daí ela acaba acabando com a vida da Sombria para adquirir essa validação. Com a ajuda da Entrapta, então isso acontece ainda mais rápido. Depois disso, depois que o Vordak é dominado pelo Mestre da Horda, o Double Trouble até explica para a própria Felina: o que você vai fazer agora? Quem é você? Pelo que você vai lutar agora? Ou até mesmo antes desse papo que ele tem com ela. Tem aquela cena em que a Adora conversa com a Felina quando ela acaba usando a espada para dar uma quebra no mundo. Só porque era o que o Vordak queria. E a Adora acaba conversando com a Felina e fala: eu não sei pelo que você luta, eu não sei qual que é o seu problema comigo, mas eu estou cansada de lutar me colocando no seu lugar. Eu vou parar de fazer isso, já que você vai sempre, não importa o que eu faça, ir contra mim, eu vou ir contra você também, e vai ser isso. Só que, pasmem, isso afeta a Felina, coisa que a Felina nunca pensou que fosse acontecer. Dá pra ver que a partir da terceira temporada, ela se torna uma personagem um pouquinho diferente, como se ela tivesse ainda mais medo de se conectar com as pessoas, já que ela não deveria fazer isso com a Adora, que agora é a arqui-rival dela, sabe? Quando ela é salva pelos protagonistas do Mestre da Horda, ela não tem opção. Ela não tem pelo que lutar. Ela é um ser vazio agora. Então ela acaba se apoiando nesses personagens que estão ali por ela, né? Tendo que aguentar ela. E a Adora lembra dela e ainda gosta dela mesmo depois de tudo que ela fez. E ela não se sente merecedora disso em momento algum, mas ela é obrigada a aceitar de qualquer forma. No final, o Vordak só queria criar um portal para fazer Eternia voltar para o espaço e assim ser encontrado pelo Mestre da Horda, que é um ser que se divide em vários clones. Então ele tem uma nave espacial enorme, ele destrói outros planetas, domina esses planetas com ele mesmo, com os seus próprios clones. O Vordak é um clone do Mestre da Horda, só que ele veio com um defeito. Então ele acaba sendo expulso daquela nave e acaba caindo em Eternia. É isso, ele só domina mundos, ele é isso, ele é um dominador de mundos. E ele faz isso porque ele gosta de colecionar alguns objetos destes planetas e porque ele é muito poderoso e o ser perfeito. E todos os planetas merecem a perfeição dele, aparentemente. Olha, eu já vi isso em algum lugar, e mesmo depois de ter visto isso em algum lugar, nesse outro lugar foi melhor desenvolvido, eu diria. Eu sinto que aqui parece que foi meio vazio. Roteiristas pensavam que não precisava fazer isso, mas eu sinto que precisa, porque tudo ficou um pouco tedioso. O arco que se passa na nave dele é um porre, porque não tem nada pra fazer ali.
E tudo que ele faz é por um motivo tão vazio que é explicado em 5 minutinhos pra gente e a gente é obrigado a aceitar, sabe? Pro vilão ser mais interessante, era pros personagens estarem fazendo coisas muito importantes na nave dele. Ou o vilão é tão maligno que tá traumatizando esses personagens. Essa cena-chave do último episódio é o beijo entre a Adora e Felina, que literalmente salva a Eternia, né? Até hoje é uma cena muito recompensante, sabe? Recompensadora. Elas conseguem derrotar o Mestre da Horda, tudo termina bem, com verde. A única cena que a gente tem pra representar que a série acabou são dos 4 personagens deitados na grama e sorrindo porque eles resolveram o problema da série, né? O Mestre da Horda. Já que a série me fez gostar desses personagens, então eu acho que eu me sinto no direito de saber o que caralhos aconteceu com eles depois de todo esse bololô. Será que o fato da Felina ter passado um pouco de tempo a mais com a Sombria de frente da Adora fez ela ficar com o pé atrás com a relação dela com a Adora? Como se tudo aquilo fosse bom demais pra ser verdade, fazendo ela ficar paranoica com essa relação? Eu não sei. E se alguém souber, vai ser fanfic, porque a série acabou como se tivessem pego uma faca e cortado um final que era pra ser um pouco mais satisfatório pra gente. Reza a lenda que a série foi cancelada. Mas se eles sabiam disso desde o início da produção da última temporada, então que eles gastassem tempo desenvolvendo esses personagens que agora são queridos pra gente. Eles gastam tempo fazendo um musical com a Scorpia, sabe? Então não sei o que deu na cabeça deles. Eles pensaram que a série consiste em só os personagens indo de ponto A a ponto B, descobrindo mais sobre aquele mundo, o que tá acontecendo e o que eles têm que fazer pra derrotar o vilão. Mas pra mim uma história nunca foi só sobre isso. Pra mim isso é só tipo um cenário, como se fosse só as cadeiras pros personagens se sentarem, terem uma conversa e mudarem, se desenvolverem, descobrirem que sentem umas coisas uns pelos outros e só. Porque ela serve muito pouco do que ela promete. Eu comecei a assistir She-Ra porque me prometeram que 2 sapatões iriam se quebrar na porrada e depois iriam descobrir o amor que elas têm uma pela outra e iriam se pegar. Isso acontece? Talvez. Mas de uma forma muito rasa. E em 5 temporadas, gente. É muito tempo perdido. E os roteiristas de fato esqueceram que é gente, que eles têm gostos, têm fetiches, têm vontades além das de derrotar um vilão. E é isso que mais fazia eu assistir She-Ra. Saber o que eles vão dizer, o que eles vão fazer agora. Qual decisão eles vão tomar. Será que eles finalmente vão tomar a decisão que vai levar àquela cena que eu vi no TikTok? Eu jurei que a série era boa, mas é porque eu tinha esquecido da quantidade de tempo que ela gasta pra que as coisas que eu jurei que eram muito boas de acontecer, acontecessem. Eu acho que é por isso que todo mundo esqueceu dela, porque não vale a pena assistir She-Ra no final das contas. É muito tempo gasto em uma meia dúzia de cenas que de fato fazem sentido. A série tem muito mais personagens do que esses que eu abordei nesse vídeo, e acontece muito mais coisa do que eu abordei nesse vídeo, só que são coisas que não são tão levadas em consideração quanto essas. Não são acontecimentos tão importantes quanto estes. Os outros personagens, como por exemplo as princesas, são tão bobas e rasas que eu nem me importo com elas. Tem algumas cenas que elas são até mesmo irritantes. Peso um pouco mais maduro nessa série, sabe? Eu sei que ela é pra uma faixa estar um pouco mais infantil, mas isso também não é desculpa pra não criar personagens interessantes o suficientes. E eles nem precisavam ser interessantes, tá? Se é pra eles serem irritantes, então tira um pouco de tempo de tela deles e coloca na Adora e na Felina, pelo amor de Deus. E não só em elas maquinando planos para irem umas contra as outras ou derrotarem o Vordak, mas sim delas pensando uma na outra, delas tentando provar o passo uma da outra, de elas tentando provar o ponto uma da outra. A melhor cena da primeira temporada é quando a Adora dança com a Felina, e isso nunca mais rola, ou quando rola são só elas lutando num deserto. Gente, eu já entendi que elas se odeiam desde a primeira temporada, e isso não precisa persistir ou perdurar em mais 4 temporadas, eu não aguento mais, o que é bem triste. Ela tinha um potencial imenso, e na minha cabeça ela tinha sido bem executada, mas pasmem, não, percebi que não. Vocês também perceberam? Coloquem aí nos comentários. Eu também fiz vídeos sobre outras séries aqui no canal, como por exemplo Steven Universo, desse mesmo aspecto assim de desenvolver pontos da série. Eu recomendo você ir lá assistir, e eu quero fazer isso com outras animações também, então eu preciso do seu like, do seu apoio, do seu compartilhamento, pra eu conseguir ter empenho nisso, tá? E é isso, vejam outros vídeos do canal, também tô fazendo vídeo sobre o incrível ciclo digital, recomendo dar uma olhada, e até a próxima. Beijos!